Tudo bem, galera? E aí, bom dia. Mais uma vez, muito bom estar com vocês, entendeu? Estamos aí nos aperfeiçoando dentro da plataforma, procurando tornar essas aulas, atrativas, que possam atingir vocês, entendeu? E logo, logo a gente vai estar presencialmente, né? Vamos estar lá dentro do nosso sistema usual, tá ok? Então, assim, na última aula eu passei para vocês um vídeo destacando dois exercícios voltados para a segunda lei de Mendel, entendeu? Então nós vamos nos debruçarmos em cima desses exercícios, tá ok? Eu sei que vocês gostariam de estar desfrutando aqui desse rostinho global, mas eu vou chamar vocês para se aproximarem aqui. Come on. Então, pessoal, a segunda lei de Mendel, eu já tinha falado isso para vocês, né? Nós sabemos que é a lei de segregação independente dos fatores, é o dihibridismo. Então, duas características ao mesmo tempo trabalhando de maneira independente, já que os genes para cada característica estão localizados em pares de cromossomos independentes. Por isso, eles segregam independentes. Então aqui nós temos o primeiro exemplo do vídeo, né, um animal específico, onde ele tem Szão com chifres, Szinho, minúsculo, né, sem chifres. Então nós efetuando aqui, ó, essa multiplicação Szão, Szinho, Szão, Szinho, através do chuveirinho, nós vamos chegar aqui nessa condição aqui, ó. Tá, ó. Até fiz uma setinha aqui em azul, ó, para destacar o segmento. Então nós vamos ter Szão, 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 Szinho, com chifre dominante, e recessivo Szinho, Szinho, sem chifre. A outra característica é quanto ao tamanho dos pelos. O mesmo processo que eu utilizei aqui, eu estou utilizando aqui, ó. Estou movendo o mouse aqui, né? Então, se vocês se aproximarem, vocês vão poder verificar bem isso. Efetuei as multiplicações, tá? Szão, um animal com pelos, Szinho, sem pelos. Então, efetuando as multiplicações através do chuveirinho, nós obtivemos lá o caráter dominante pelo longo, Szão, 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 Szinho, e o recessivo pelo curto, Szinho, tá? Então, o que nós queremos saber? Na realidade, nós queremos saber a porcentagem de pelo longo e sem chifre. Então, aqui nós temos, então, a gente está efetuando as multiplicações, ó. Então, das características pelo longo versus pelo curto. E efetuando essas multiplicações aqui, esse chuveirinho, nós vamos obter, ó, essas quatro alternativas aqui, onde 50% está para Szão, Szinho, e 50% está para recessivo Szinho. Então, nós temos duas dominantes aqui, ó, D4, simplificando, vamos ter um meio, tá? Então, aqui nós estamos falando do pelo, longo e curto. Logo aqui, nós estamos falando das características com chifre e sem chifre. Logo, vamos efetuar os mesmos processos de multiplicação, né? O famoso chuveirinho. Vamos obter aqui, ó, esses quatro indicativos aqui, ó. Szão, 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 Szinho, Szão, Szinho e Szinho. Então, três dominantes e um recessivo. Então, o que nós vamos observar? Sem chifre nós temos aqui, ó, o recessivo, Szinho, Szinho. Então, nós vamos multiplicar pelo longo, um meio, e sem chifre, que é outra característica, que é um quarto, vai dar 1/8. Logo, a porcentagem que nós vamos obter, então, né, que o enunciado pede isso. Qual a porcentagem para pelo longo e sem chifre? Vai dar, dividindo, né, 1/8 vai dar 12,5, né, já traduzindo para porcentagem. O exercício, se vocês, na realidade o exercício ele tinha um baita indicativo que está já aqui nessas resoluções, ó. Aí o que eu pedi para vocês? Então, baseado nas informações que você já tem, lógico que eu não falei isso, mas era só você se antenarem, eu queria um exercício de pelo curto e com chifre. Então é só nós ver aqui, ó, pelo curto, o que sobra? Pelo curto nós já temos aqui, ó, tá, ó, 2D4, simplificando, 1/2. E sem chifre, ou melhor, com chifre, né? Com chifre nós temos de 4 opções aqui, ó. Nós temos 3D4, então é 3/4. E efetuando a multiplicação, nós vamos ter 3/8.
que isso vai nos dar 37,5% de probabilidade de dar pelo curto e com chifre, tá? O próximo exercício, ele fala o seguinte, ó, tem um enunciado aqui contextualizado. Supõe que uma planta, os genes que determinam as bordas lisas das folhas e flores com pétalas lisas sejam dominantes. Então, bordas lisas e pétalas lisas são dominantes. Em relação aos seus alelos que condicionam, respectivamente, bordas serrilhadas e pétalas manchadas, que seriam as recessivas. Então, uma planta diíbrida foi cruzada com uma de folhas serrilhadas e de pétalas lisas. Então, uma planta diíbrida, tá aqui, ó, ela foi cruzada com uma planta serrilhada de pétalas lisas. Então, ele quer saber o seguinte, foram obtidas 320 sementes. Supondo que todas germinem, o número de plantas com ambas as características dominantes será, então ele quer saber o dominante, tá? O dominante para uma bordas lisas e pétalas lisas. Então nós temos aqui o azão para borda lisa, o azinho para borda serrilhada. Bzão, pétalas lisas, Bzinho, pétalas manchadas. Então, como nós vamos separar as características individualmente, eu estou efetuando a multiplicação. Azão, azinho, vezes azinho, azinho. Tá aqui. E depois vou efetuar a mesma. Bzinho, Bzinho, vezes Bzão, Bzinho. Então tá aqui. Ó. Nessa processo aqui que segue o mesmo padrão do anterior, eu obtive aqui 50% de azão, azinho, e 50% de azinho, azinho. Então, de 4 alternativas, eu tive 2 para azão, azinho, entendeu? E assim, simplificando, vai dar 1/2. E aqui, ó, eu tive, efetuando essa multiplicação aqui, eu tive 3/4, ou seja, eu tive Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho. Eu tive 3/4 para a outra característica, entendeu? Que é a pétala lisa. Logo, eu quero saber o seguinte, para ela ser dominante, ou seja, como eu falei anteriormente, borda lisa e pétala lisa. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho 1/2, tá? Da primeira característica, que é a borda lisa, e depois tenho 3/4 da outra característica, que é pétala lisa. Multiplicando 1/2 vezes 3/4, eu vou ter 3/8. Só que o enunciado não pergunta aí. O enunciado tem as alternativas aqui, ó. A120, B160, C320, D80 e E200. O enunciado ele pergunta, de 320 sementes, quantas vão ter essas características dominantes? Então é só eu pegar as 320 sementes, multiplicar por 3/8, que 3/8 é a multiplicação de 1/2 da borda lisa com 3/4 da pétala lisa. Então, 320 vezes 3/8 vai dar 960, dividido por 8 vai dar 120. Então, a dominante, a planta com ambas as características dominantes, vai dar 120 sementes aqui, ó, letra A. Então, para terminar, o exercício 2 é um exercício que serve na mesma ótica de resolução da anterior, porque o que vocês vão fazer? Vão se apropriar desses dados. Eu não falei isso, né? Mas era só se apropriar desses dados, porque na realidade, o que eu estou pedindo então? Eu quero saber o seguinte, qual vai ser o número de sementes se eu pegasse o recessivo, ou seja, borda serrilhada e pétalas manchadas. Então, borda serrilhada nós já temos aqui, ó, que é o azinho, azinho, é 1/2, e pétalas manchadas nós só temos aqui, ó, de 4, nós temos só um aqui, que é o Bzinho, Bzinho. Então, nós temos 1/4. Logo, é só multiplicar. 1/2 vezes 1/4 vai dar 1/8. Como a referência anterior é 320 sementes aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 320 vezes 1/8. Vai dar 320 dividido por 8, vai dar 40 sementes de borda serrilhada e pétalas manchadas, que foi o enunciado que eu pedi para vocês. Então, é uma recapitulação desses dois enunciados, tá? Os dois primeiros exemplos, eles com certeza serviram de base e de referência para vocês obterem o êxito
nas duas respostas, tá ok? Então é isso aí, abração para vocês, até a próxima aula, ok? Bom dia para todos.